estelionatário que dava golpes em bancos e financeiras. O homem vivia em um apart-hotel de luxo em Belo Horizonte e fazia empréstimos fraudulentos. Com ele foram encontrados milhares de cartões. Ele teria roubado cerca de 24 milhões de reais ao longo do tempo. Vamos a Brasília agora, porque ministros do Supremo Tribunal Federal veem uma espécie de trégua com o governo. A Clarissa Oliveira vai falar com a gente agora, ao vivo, direto da capital do país. Fala, Clarissa. A demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, amarrou as condições para aliviar essa crise. A trégua foi selada hoje num encontro em São Paulo entre os ministros André Mendonça, da Justiça, José Levi, da Advocacia Geral da União, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Oficialmente, a agenda era para tratar de assuntos como a demarcação de terras indígenas, mas na prática foi uma espécie de missão de paz. Eu conversei mais cedo com alguns ministros do Supremo e eles concordam que outro fator contribuiu muito para essa trégua, a prisão de Fabrício Queiroz. Segundo um deles, o presidente Jair Bolsonaro agora vai precisar se concentrar na crise envolvendo o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. A preocupação no Planalto é grande em relação ao advogado Frederico Assef, homem da confiança do presidente e dono do sítio onde Queiroz foi preso, e que até agora não se manifestou sobre esse assunto. Quem acompanhou mais foi o repórter Caia Messina. Pelo segundo dia seguido, Jair Bolsonaro passou direto pelo portão do Alvorada sem falar com apoiadores. A sexta-feira foi de reuniões fechadas com os ministros mais próximos. Para ministros, o advogado do presidente já deveria ter explicado por que abrigou Fabrício Queiroz por mais de um ano em uma casa dele, em Atibaia, no interior de São Paulo. A pressão de assessores é para que o Assef deixe, por iniciativa própria, os processos em que representa Jair Bolsonaro, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. São dias tensos para o Planalto. Em outra ponta, a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação precipitou uma guerra nos bastidores. O Centrão, a aliança de pequenos e médios partidos, está de olho no cargo, enquanto a ala ideológica do governo se mobiliza para continuar dando as cartas no MEC. O nome escolhido pelo grupo é o do secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim. Mas o secretário executivo, Paulo Vogel, deve ser confirmado como interino. A oposição foi ao Supremo para tentar barrar a nomeação de Weintraub para o Banco Mundial em Washington. Quer que o passaporte do ex-ministro seja retido, até que a Justiça decida se ele é réu ou não. Chegou a chamar ministros do Supremo de vagabundos, dizer que deveriam estar presos, insinuou o fechamento do Congresso Nacional, também cometeu crimes de racismo. Os Ministérios da Agricultura, da Economia e da Saúde definiram hoje em uma portaria conjunta medidas de prevenção e controle da Covid-19 em frigoríficos e laticínios. O documento recomenda ventilação natural no caso dos frigoríficos, reforço na limpeza e desinfecção dos locais de trabalho. E já que a gente está falando sobre esse assunto, o Canal Livre deste domingo recebe a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O programa discute os desafios do setor e as medidas anunciadas nesta semana com o Plano Safra. Malala, jovem paquistanesa que ganhou o Nobel da Paz e se tornou símbolo da luta pela educação de meninas, se formou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela comemorou com a família ao receber o diploma de Filosofia, Política e Economia. Há 8 anos, a jovem sobreviveu a um atentado a tiros do Talibã quando voltava da escola no Paquistão. Incrível a história dessa menina, inspiradora demais. Olha, novidades do caso Queiroz. A defesa entra com habeas corpus e pede prisão domiciliar do ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Esse é um dos assuntos do próximo bloco do Band Notícias. E ainda os números da Covid-19 no país. O Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de casos da doença. Mortes são quase 50 mil. Polícia identifica segundo PM suspeito de participar da morte do adolescente Guilherme Guedes em São Paulo. Depois do Carioca, Campeonato Paulista deve ser o próximo a ser retomado no país. Anel de fogo no céu, eclipse anular, é espetáculo da natureza programado para este domingo. E na semana que marca os 50 anos do tricampeonato de futebol do Brasil, a gente mostra a exposição virtual que traz lances inéditos da seleção brasileira na Copa do Mundo do México. É já já. É já. Você ouve Band Notícias.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai te enviar. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia que se renova. Seu todo mundo aprova. Seu ligado com o futuro. Seu toda a cidade tá ligada. O sucesso em toda a parada. Tecnologia na sua casa. Seus cigarros elétricos, sim, conectada com o futuro. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Fundação Dorina Noel para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Band Notícias. Jornal com transmissão simultânea na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes. São 10h17. Você acompanha o Band Notícias. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o ator Mário Frias para a Secretaria Especial da Cultura. Portanto, Mário Frias substitui Regina Duarte, atriz que deixou o cargo há mais ou menos um mês. Essa nomeação foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União. O Mário Frias tem 48 anos de idade e é o 5º secretário de Cultura deste governo em 17 meses. E você volta com o Band Notícias a partir de agora. Estamos de volta. O Brasil ultrapassou hoje 1 milhão de casos confirmados do coronavírus. Foram mais de 50 mil novas confirmações nas últimas 24 horas. E pelo 4º dia seguido foram registradas mais de 1.200 mortes em todo o país. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. Esse salto de novos casos confirmados é um reflexo da subnotificação dos últimos dias em estados como São Paulo, onde o sistema do Ministério da Saúde apresentou falhas. Hoje esses números foram somados todos de uma vez, por isso mais de 50 mil. É isso mesmo, Marcela? Boa noite.
Boa noite, Douglas, a todos. É isso mesmo, quase 20 mil casos confirmados entraram na contagem. O total agora ultrapassa os 211 mil, quase não saiu, 211 mil pessoas infectadas e 12 mil mortes. Agora, no começo da semana, o governo de São Paulo estava comemorando o fato dessa desaceleração dos números. Mas a verdade, Douglas, é que essa semana foi a pior da Covid-19 aqui no estado desde o começo da pandemia. Inclusive, 2 regiões, a de Marília e Registro, tiveram que voltar uma fase da quarentena da laranja para a vermelha por conta do número de internações que aumentou consideravelmente. Em Registro, por exemplo, todos os leitos de UTI estão ocupados. Na região de Campinas e Sorocaba, que continuam na fase 2, na laranja, onde alguns comércios podem continuar abertos, mas com restrições, lá a situação está crítica também. Inclusive, o prefeito de Campinas está estudando trazer alguns pacientes lá de Campinas para a capital. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Tiago Prudente. Pelo 7º dia consecutivo, a mesma notícia. Todos os 120 leitos de UTI da rede municipal, exclusivos para Covid-19, ocupados. Na rede estadual, que também recebe pacientes de outras cidades, restam apenas 3 vagas. Campinas registrou um aumento de 104% nas internações na última semana. Na rede privada, a taxa de ocupação é menor, de 77%, mas num patamar alto. Mesmo com a criação de 27 novos leitos de UTI até segunda, caso a demanda de internações continue alta e faltem vagas, a Prefeitura não descarta o envio de pacientes para a capital paulista. Com 5.228 casos, 203 mortes e os hospitais de Campinas pressionados, o prefeito anunciou hoje o fechamento do comércio não essencial, a partir de segunda-feira, por 7 dias na cidade. E o secretário estadual de esportes aqui de São Paulo disse hoje que o campeonato paulista pode ser retomado no fim de julho ou no começo de agosto. O governo está apostando em uma estabilização da pandemia nas próximas semanas. Os clubes devem voltar a treinar no começo do mês que vem. O Paulistão foi suspenso no mês de março a 2 rodadas da final da primeira fase. E no Rio de Janeiro, onde o futebol já voltou, mas sem presença de público, os flamenguistas estrearam ontem a torcida por videoconferência. Do lado de fora do Maracanã, nenhum sinal de que o Flamengo ia jogar. Como é que tá numa escala de 0 a 10 a saudade de ver o Mengão no Maraca? Posso falar 11? Com o Maracanã fechado e os bares ainda proibidos de funcionar, os rubro-negros tiveram que se reunir em casa para acompanhar o jogo juntos. Agora é aquela reunião ainda nos moldes do isolamento social, né? É cada um na sua casa e a resenha rolando por videoconferência. O Lucas é um flamenguista daqueles de arquibancada. Do Maraca ao estádio Lima, no Peru, onde viu o time levantar a taça da Libertadores no ano passado. A paixão pelo Flamengo é de berço, né? Aqui em casa todos somos flamenguistas. O confronto de ontem não tinha metade da importância. Aquele joguinho de meio de tabela contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Mas vai dizer isso pra eles. Pra mim, pelo menos, é um mix de sentimentos, né? Porque tu fica nessa de querer muito ver o jogo do Flamengo e, ao mesmo tempo, na minha opinião, acho que é meio imprudente o jogo como a gente vive hoje no Brasil. E foi assim, economizando um pouco na vibração, que eles comemoraram o primeiro gol pós-quarentena. Aí, tá gritando. Final, Flamengo 3 a 0 e a torcida para que tudo volte logo ao normal. Uma série de lives e cursos gratuitos proporciona encontros raros com ídolos e feras em vários assuntos. Ônibus que atrai aventureiros inspirados pelo filme Natureza Selvagem é levado embora do Alasca. É já já. Deixa eu voltar agora para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro acaba de nomear o ator Mário Frias para assumir a Secretaria Especial de Cultura. A Clarissa Oliveira está aqui para trazer os detalhes de novo. Olha, essa nomeação de Mário Frias, ela mostra que o presidente Jair Bolsonaro busca um perfil muito específico para a Secretaria de Cultura, com o qual ele seja alinhado do ponto de vista ideológico. Esse cargo seguia vago desde a saída da atriz Regina Duarte, que deixou o posto em grande parte por não ter autonomia na condução de políticas para essa área. A nomeação anunciada agora à noite também vai na contramão de uma outra ideia que passou a circular aqui em Brasília nos últimos dias.
a de que o presidente Jair Bolsonaro poderia promover uma ampla reforma ministerial, convidando partidos políticos a ocuparem cargos de destaque no primeiro e segundo escalão. Essa seria uma forma de consolidar a tal base de apoio no Congresso, iniciada com o avanço a aproximação junto aos partidos do chamado Centrão. A expectativa é de que as conversas para preencher outros postos aí vagos prossigam aí nas próximas semanas. Eu volto com você, Cíntia. Obrigada, Clarissa Oliveira, com as informações ao vivo de Brasília, de que o ator Mário Frias foi nomeado para a Secretaria de Cultura, que estava vaga desde a saída da atriz Regina Duarte. Vamos aguardar então os desdobramentos para a próxima semana, que é quando deve ter a posse. E olha, a gente continua girando com os nossos repórteres. O Ministério Público Federal intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento sobre o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça, que aconteceu em 2018, né? Laila Lac traz as informações ao vivo do Rio. Boa noite, Cíntia. Como o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado, a intimação foi encaminhada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O pedido tem como base as declarações do empresário Paulo Marinho de que o senador teria sido informado previamente sobre a ação que revelou o esquema das rachadinhas e as movimentações atípicas na conta de Fabrício Queiroz. Flávio Bolsonaro terá 30 dias para marcar o depoimento e hoje a defesa de Queiroz apresentou o pedido de habeas corpus e solicitou a substituição da prisão preventiva por tempo indeterminado pela prisão domiciliar. O advogado Paulo Emílio Cata Preto usou como argumento a pandemia do coronavírus e o estado de saúde de Queiroz, que permanece na penitenciária Bangu 8, cumprindo o período de isolamento, como mostra a reportagem de Mariano Procópio. As fotos em que Fabrício Queiroz aparece sorridente, fazendo churrasco, ajudaram a fundamentar a ordem de prisão. O juiz Flávio Itabaiana destaca que as ligações e mensagens trocadas pelo ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro com a mulher, Márcia Oliveira, mostram que os dois se cercavam de cuidados para manter em segredo o paradeiro de Queiroz e que esta estratégia foi articulada por uma pessoa de notório poder de mando, chamada por eles de Anjo. Para o Ministério Público do Rio, trata-se de Frederico Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e dono do sítio onde Queiroz foi preso em Atibaia, interior de São Paulo. Segundo a Polícia de São Paulo, que cumpriu a ordem de prisão, os relatos são de que o ex-assessor estava no imóvel há cerca de um ano. A decisão da prisão preventiva destaca ainda a ligação de Fabrício Queiroz com milicianos, como o ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar o grupo de matadores de aluguel, que ficou conhecido como Escritório do Crime. Adriano estava escondido no interior da Bahia e foi morto pela Polícia Militar em fevereiro. Antes disso, no entanto, Márcia Oliveira se encontrou com a mãe do miliciano, Raimunda Magalhães Veras, na casa dela, em Minas Gerais, como mostra esta foto anexada ao pedido de prisão. Segundo as investigações, no encontro foi articulado um plano de fuga caso a prisão de Queiroz e Márcia fosse decretada. O ex-assessor segue preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, numa cela de 6 metros quadrados. Por causa da pandemia do coronavírus, ele vai passar 14 dias em isolamento. Espetáculo no céu no domingo. É um eclipse que vai criar um anel de fogo no Sol. É o eclipse anular, que ocorre quando a Lua deixa só essa coroa do Sol à mostra. Ele vai ser visível a olho nu apenas em partes da África e Ásia, onde quase 100% do Sol deve ser coberto pela Lua. Os brasileiros vão poder contar com a ajuda da tecnologia e acompanhar a transmissão pela internet. O próximo eclipse será o total do Sol, no dia 14 de dezembro, visível por inteiro na Argentina e no Chile, e parcialmente aqui no Brasil. E amanhã, dia 20 de junho, tem início a estação mais fria do ano. Vem aí o inverno, que dá as caras exatamente às 6 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. É nessa estação que o hemisfério sul recebe menos luz solar e os dias são mais curtos. A estação que vai até o dia 22 de setembro, a gente mostra para você como é que vai ser. Olha só, vai ter chuva dentro da média na maior parte do Brasil. É toda essa grande área cinza aqui, acima da média nas áreas em azul e abaixo do normal nessa faixa em amarelo.
amarelo. E as temperaturas também vão ter um comportamento diferente durante essa estação. Toda essa grande área vermelha aqui vai ter termômetros acima do normal e dentro do normal nessa faixa em cinza. A gente aproveita então para trazer a previsão do tempo para amanhã sábado. Em toda essa área clara a gente vai ter predominância de sol e tempo seco. Quase toda grande parte do Brasil aqui a gente vê com calor nas horas mais quentes e ar muito seco. No Nordeste tem ressaca ainda para a Bahia, até o Rio Grande do Norte, e a chuva pesada em parte do litoral e também do agreste nordestino. No Sudeste, só o Espírito Santo e o leste de Minas que vão ter pouca chuva isolada. Norte do Brasil, a chuva vem mais forte entre o noroeste do Amazonas e também essa faixa aqui do estado do Pará. No sul do Brasil, destaque para temporais mais ao sul do Rio Grande do Sul e também queda de temperatura. E no norte do estado e nas outras áreas, calor, como a gente vê. Vamos então trazer as temperaturas para amanhã. Porto Velho tem máxima de 31, Salvador 26, Brasília 27 e no Rio 28. E para o domingo, a gente tem Palmas com 32, Campo Grande também, São Paulo 26 e Porto Alegre máxima de 27. No Amazonas, a diminuição de chuvas dos últimos dias indica a transição para o período do verão amazônico. Em Manaus, os termômetros estão acima dos 30 graus, no meio de junho. A revogação das medidas de isolamento e a baixa frequência de chuvas tem levado os manauaras ao calçadão da Ponta Negra. Mas quem caminha na orla de Manaus já percebe que o sol não está de brincadeira. Ultimamente está bem mais quente. O verão está vindo para fazer a diferença esse ano. Na avaliação dos especialistas que monitoram o clima e o tempo na região, as temperaturas máximas acima da média devem continuar nos próximos dias, intercalados com pancadas de chuvas, principalmente aqui na capital amazonense. Apesar das altas temperaturas nos próximos dias, o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, garante que não estamos oficialmente no verão amazônico e que o pico do calor no Amazonas só deve ser registrado em meados de agosto e setembro. E a polícia já tem o nome do segundo suspeito de assassinar o jovem Guilherme Guedes, de 15 anos, aqui em São Paulo. A polícia já sabe quem é esse homem que aparece nessas imagens no mesmo local onde o adolescente Guilherme Silva Guedes foi visto pela última vez. O segundo envolvido no assassinato do garoto foi identificado depois do depoimento de uma pessoa que vai entrar no programa de proteção à testemunha. A polícia não tem dúvida da participação do sargento Adriano Fernandes de Campos, preso pelo assassinato. Guilherme teria sido morto após ser confundido com assaltantes que haviam cometido furtos na região. Hoje, a polícia fez apreensões e tomou novos depoimentos. Entre as pessoas ouvidas, 2 jovens que confessaram os furtos no galpão. A polícia já sabe que o sargento deixou o celular na empresa antes do sumiço do adolescente. O objetivo seria dificultar o rastreamento do policial. A principal testemunha do caso contou que o PM estava acompanhado de um homem que também atua na vigilância privada e é suspeito de envolvimento no crime. No outro dia de manhã, ele mandou um outro funcionário, que é um gerente da empresa, junto com esse coautor, foram lá pegar o celular dele de volta. Aí essa meditação, né? Aí já mostra que ele já estava com a ideia para fazer isso. Já deu o nome do segundo assassino e agora nós estamos já no encalço dele. Mas pelo que consta, não é, a gente acha que é ex-PM. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma dupla foi flagrada por câmeras de segurança assaltando uma farmácia. Eles renderam clientes e funcionários e levavam dinheiro, celulares e algumas mercadorias. Uma criança estava no local e presenciou toda a cena. Ela anda pela loja durante a ação e fica bem próxima de um dos criminosos. A polícia agora tenta identificar, então, esses criminosos. Olha só, imagens impressionantes ali. Os funcionários foram colocados no chão, enquanto os assaltantes limpavam as gavetas e uma criança, imagina, andando ali. Olha o perigo, né? O assaltante saindo, a criança andando pela farmácia, movimentação intensa por ali. E essa é a imagem, então, impressionante que a gente traz de um assalto que aconteceu aí. Nossa, e a menina parece nem entender o que está acontecendo, né? Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 5 dias a prisão de Sara Giromini, líder de um grupo pró-Bolsonaro, além de outros 5 militantes.
O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura a organização e também o financiamento de atos antidemocráticos. Os investigados foram detidos pela Polícia Federal no início da semana e são apontados como líderes do movimento 300 do Brasil. A suspeita é de que eles estejam por trás do disparo de fogos de artifício em direção à sede do Supremo. E uma perseguição acabou com o carro do foragido na areia da praia no Rio de Janeiro. Olha só, o motorista estava dirigindo de forma perigosa quando a polícia foi acionada. Durante a perseguição, ele subiu na calçada, atravessou a ciclovia e o carro só parou na areia. A polícia encontrou cocaína no carro e o homem acabou preso. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o mundo está entrando em uma nova e perigosa fase da pandemia, com a aceleração dos casos, principalmente no continente americano. Vamos ver agora a situação atual do coronavírus no Brasil e em outros países da América do Sul. Deixamos de fora apenas Suriname, Guiana e Guiana Francesa, os três com menos de 50 mortes pela doença. Primeiro, a população. Maior país da região, o Brasil tem quase 210 milhões de habitantes, pouco menos que a soma dos outros 9 países sul-americanos que a gente vê aqui, onde vivem pouco mais de 212 milhões de pessoas. Mesmo assim, o número de casos de coronavírus é bem maior no Brasil. Até hoje de manhã, o país tinha quase 980 mil infectados, desde o final de fevereiro, quando a pandemia chegou aqui. Nos outros 9 países da região, onde os primeiros casos foram registrados na mesma época, a soma de infecções tinha resultado inferior a 650 mil. O total de óbitos também mostra a situação pior no Brasil, que registrava quase 48 mil no começo do dia. Enquanto isso, os outros sul-americanos que a gente vê aqui tinham menos da metade, abaixo das 20 mil mortes. Vale ressaltar que o Brasil não está entre os países com mais testes per capita na América do Sul. Esse ranking é liderado por Chile, Uruguai e Peru. E vamos fazer agora um giro no nosso telão sobre as medidas de combate ao vírus pelo país. Começando pela região metropolitana de Curitiba, que fechou hoje um acordo para endurecer as regras de isolamento e funcionamento do comércio. Até uma lei seca para proibir a venda de bebidas alcoólicas depois das 10 da noite foi decretada. Em Campo Grande, passou a valer hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte, comércio e em áreas públicas. A multa para o descumprimento pode variar de 100 a 15 mil reais. Agências bancárias e casas lotéricas de Salvador devem, a partir de hoje, ter um horário de funcionamento, um funcionário do lado de fora para organizar filas e evitar aglomerações. Ou seja, não basta só fazer as marcações no chão. O local pode ser interditado se for constatado descumprimento da medida. No Recife, hoje foi dia de preparativos para a reabertura dos shoppings, prevista para segunda-feira. As lojas terão um limite de clientes atendidos por vez e avisos serão colocados para manter o distanciamento. O terminal hidroviário de Belém também foi reaberto hoje. As 11 empresas de navegação que atuam no terminal voltaram a transportar usuários e cargas, seguindo todas as medidas de segurança. Bom, como diria Milton Nascimento, nada mais será como antes. A gente já sabe disso, né? Mas como que seria se a pandemia, esse momento que a gente vive agora, tivesse acontecido há 20 anos, por exemplo? Há mais de 3 meses sem quarentena, o brasileiro se adaptou como pôde e com muita criatividade. A gente aprendeu a ver o mundo por esta pequena tela. É por aqui que encontramos nossos parentes distantes para matar a saudade, os colegas de trabalho durante o home office e até mesmo a professora, para quem está assistindo a aula de dentro de casa. Mas como seria o isolamento sem a tecnologia na palma da mão? Há pouco tempo, nos anos 2000, a internet ainda não era móvel. Ficar trancado em casa, sem ver o mundo lá fora, seria bem diferente. Para se alimentar sem sair de casa nos anos 2000, já tínhamos o delivery, mas todos os pedidos dependiam apenas do telefone. Você está esquecendo o que a gente usava.
99,7. Saudade FM. Eu amo essa rádio. De yoga. Muitas pessoas estão mudando, inclusive pensando em outros estilos de vida, né? Agora que viram que é possível trabalhar de casa. Bom, então agora o Alan e a Bia me convidaram para fazer uma aula online. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui do computador. A gente, ela